Conta mais sobre isso, sobre o seu início nessa grande empresa. Quando eu saí de lá, na verdade eu não fui direto para a loja, eu fui trabalhar com outra coisa, né, na parte financeira aí, e aí pro final eu acabei recebendo o convite lá dos diretores da Construmarx para que eu desenvolvesse um trabalho. Porque você também já tinha os relacionamentos na época que você estava comigo, né? Tinha, Importante dizer tinha. isso. Você tinha um relacionamento já de 10 anos, né, ou mais, como um comprador dele. Como comprador. Um comprador sim. Que comprava material deles. Comprava material da Construmarx. Então a Construmarx era um parceiro da Campos Prado, né? Então eu tinha uma grande amizade, um bom relacionamento com os vendedores de lá, com os diretores da empresa, e eles, querendo ou não, perceberam o que eu tinha, o potencial que eu tinha lá, né? E falou, pô, a gente tem a intenção de fazer muitas coisas, e aí acredito eu, espero que, né, que eles tenham visto isso de mim por esse motivo que me convidaram para tá vindo. E no primeiro convite eu não fui, na verdade, eu fui tentar outra coisa. E depois me surgiu uma grande oferta de um emprego, mas fora da cidade, né? Então, e aí um dia eu resolvi ir para lá conversar com ele, de que, olha, se eu queria conversar sobre aquela oferta, que se eu não der certo aqui, talvez eu não volte mais para Jaú, porque eu tenho uma oferta fora de Jaú. E aí eles falaram, não, por que você vai sair de Jaú? Tá? Então, aí eles me ofereceram uma vaga de emprego, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu entrei lá sem saber o que eu ia fazer. E eles também não sabiam onde ia me colocar. Sei. Eles sabiam que você tinha um conhecimento, já tinha uma experiência, que era uma boa pessoa, que tinha um relacionamento já com eles há um bom tempo. Sim, e mas, eles sabiam da idoneidade tudo de mim. isso você viu como foi importante, te contratou sem ainda ter uma definição. Sim, dos serviços específicos que você ia fazer. Exatamente. E aí lá você foi... porque eles me conheciam da construtora e sabiam que de todo o trabalho que eu desenvolvi, e viam a minha idoneidade dentro da empresa. Eu trabalhei por 12 anos para uma empresa idônea. Se eu fosse um mau funcionário, a grande empresa, a construtora não estaria comigo. E se eu estava lá é porque eu sabia, eu tinha um conhecimento. E eles conheciam o seu outro lado, no sentido que eles estavam do lado de lá. Exatamente. Né? Que era o fornecedor, e viu que você era um comprador sério, você era um cara do administrativo sério. Duro na queda. Duro na queda, que apertava. E eles falaram, eu quero esse cara. Eu quero esse cara para mim. Então, e eu fui com medo. Eu fui com medo, porque eu lembro até hoje que foi uma frase que eu falei para eles. Eu falei, eu conheço o lado de fora do balcão, eu não conheço o lado de dentro. Aí é que começa o outro estágio da minha vida. Que eles falaram assim, não, mas então eu quero que você passe por todos os setores da empresa. Aí eu comecei a remar do zero, de novo. Sem medo, eu não tinha cargo nenhum lá. Então eu trabalhei na expedição, eu fui conhecer o departamento de compras, eu fui conhecer a parte de logística, eu trabalhei com um vendedor, e aí eu fui auxiliando como se fosse um subgerente, na parte de vendas, né? Auxiliando o gerente de vendas lá. E aí aos poucos eles foram me passando a parte porque assim, a empresa hoje lá é muito bem estruturada, cada setor tem o seu gerenciamento, mas eu sou a parte de apoio para eles. Então toda vez que precisa reformular alguma coisa, é eu que estou envolvido com eles, né? Eu falo que eu não tenho ninguém para eu mandar, né? Mas eu tenho muita gente que depende de algumas coisas de mim para que possa funcionar. E é essa a minha função hoje lá. E a empresa tem alguns empreendimentos imobiliários. Então, pelo que eu entendo, até é um assessor, assim, né? Sim. Uma pessoa que vai assessorar as outras áreas, que vamos dizer, eles não são subordinados essas outras áreas, mas ao mesmo tempo eles pedem ajuda, porque você tem uma visão
grande, né, do global, né? Você tem Isso. uma visão de tudo. Eu tenho visão né? de tudo, eu tenho visão de tudo. Isso. Na verdade, eu chamo que eu sou o filtro da diretoria da empresa. Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Perfeito. Então, quase tudo passa através de mim lá. E sem toda essa experiência que eu tive lá atrás, né? Voltando novamente ao assunto, é aí que está a importância do nome do quadro que você está fazendo, de todo esse... O que é? Para esse pessoal ter a noção disso, que é importante. Se eu não tivesse tido aqueles 12 anos na construtora, aprendendo aquilo que eu aprendi, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Por quê? Porque quando eu entrei lá na empresa, eu sei o porquê que tem o tubo marrom, o tubo branco, não sei, foi mais fácil de eu entender a loja. Por que isso vende mais do que isso? Porque lá na obra eu sei que, entendeu? Sei como funcionava. Como funcionava. Então, se não, voltando ao assunto, E com certeza. não exagerando, mas assim... Muito mais que qualquer outro vendedor que chegasse lá, ou outro, né? Porque não tinha ninguém, é difícil quem tinha tido aquela experiência que você teve. É difícil. Eu me sinto privilegiado, realmente, porque é uma sequência de aprendizado que seguiu um rumo sem que eu quisesse estar nesse rumo, mas sempre fazendo o que eu gosto. Eu gostava de fazer isso. Entendi. E conforme eu fui aprendendo, eu fui melhorando aquilo que eu fui aprendendo e a coisa foi seguindo. Então... Foi abrindo as portas foi abrindo dentro daquilo que você isso. tinha de potencial. Eu acredito que o que aconteceu foi que os proprietários ali, eles viram o teu potencial. Porque se eles nem sabiam o que você ia fazer ainda, eles sabiam que iam te usar em algum lugar Em alguma e coisa. que você tinha potencial.